Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, meu Deus, nesse momento. Te pedimos, Deus, que tu possa abençoar, Senhor, a leitura da nossa palavra nesse momento e fazer-nos crescer, Senhor, na tua presença cada vez mais e mais. Que o Senhor, meu Deus, possa nos abrir um entendimento para que, meu Deus, toda a nossa vida, meu Pai, venha a ser governada por ti. Assim nós te pedimos, Senhor, por toda a tua igreja, por todo o teu povo, por todos aqueles que lideram, Senhor, a tua obra, por todos aqueles, Senhor, que se esforçam, Senhor, para ser instrumentos em tuas mãos, para serem luz nessa terra, sal desse mundo. Abençoa o teu povo todo, meu Deus, é os que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Queria compartilhar com você então mais um devocional que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo de número 9 até o 13, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Nós queríamos aqui meditar, falando um pouquinho para você a respeito da nossa semelhança com Cristo, em toda a sua obra, em todo o seu ministério. Aqui nós vemos Jesus passando pelo rito do batismo, para logo depois ser impelido pelo próprio Espírito Santo para poder ir ao deserto para ser provado, para ser tentado, para ser experimentado. Nós fomos chamados por Cristo para seguir seus passos. Então Cristo, enquanto ele anda nessa terra, ele se torna exemplo para tudo em nós. Então, vamos acompanhar Jesus andando de Nazaré até o Rio Jordão para se encontrar com o profeta João Batista naquele rio, e pensemos em nós. Todos nós precisamos nos encontrar com todo o poderoso Deus e nos encontrar justamente através da fé e do arrependimento, que são as duas condições necessárias para que nós possamos nos batizar, descer as águas. Apesar de Cristo não precisar se arrepender, ele mesmo passou pelo batismo, como disse o Evangelho, porque assim convinha cumprir toda a justiça. Então Jesus, como nosso exemplo, ele desce as águas para ser aquele que vai dar o pontapé inicial, aquele que vai ser o nosso guia na estrada da fé. Então entenda comigo, ele passou pelo batismo. Ele passou pela prova da fé, do arrependimento, mesmo não tendo necessidade disso. Mas a segunda coisa é que, ao ser humano, uma vez que ele tem fé e arrependimento e desce as águas, o batismo nas águas é o símbolo que mostra o ser humano querendo reconciliar-se com Deus. E aqui diz a Bíblia que Cristo, justamente batizando-se na água e logo saindo da água, diz a Bíblia que os céus se abriram. E nessa manifestação em que os céus se abrem, diz a palavra de Deus que ouve-se uma voz do céu, onde o Pai fala: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Tu és meu Filho amado e que me dás alegria, em Ti eu tenho prazer. É verdade que quando nós nos encontramos com o Senhor e nós descemos as águas, o Senhor se alegra em nós, se alegra em ver uma alma arrependida, se alegra em ver uma alma que agora tem fé nele e deseja se reconciliar com ele. Ou seja, a experiência pela qual Cristo passa é a experiência também pela qual nós passamos. Nós encontramos o verdadeiro amor de Deus justamente quando temos fé, quando nos arrependemos, e provamos isso publicamente quando a gente desce as águas. Nós temos mais também. Perceba que o amor do Pai é manifestado. Nós sentimos o amor do Todo-Poderoso Deus de maneira especial. Sentimos o amor de Deus antes quando ouvimos a pregação do Evangelho, nos convidando ao arrependimento. E sentimos muito mais ainda agora o amor de Deus como Pai, porque agora passamos a ser seus filhos depois que nós manifestamos essa fé e esse arrependimento. Então é um amor especial,
É o amor de filho. É o amor agora de intimidade. Tu és meu filho amado e me dás alegria. Em ti eu tenho prazer. E a outra experiência pela qual Cristo passa aqui é o Espírito de Deus descendo sobre ele. E aqui nós entendemos que o Espírito Santo agora, encontrando-se com Cristo, vem para capacitá-lo como homem para que ele realize o seu ministério de ensino, de pregação do Evangelho. E aqui nós temos mais uma vez uma semelhança entre nós e Cristo. Porque uma vez que sentimos o amor do Pai, o Senhor agora também nos capacita. O Espírito de Deus vem sobre nós para nos capacitar para realizar a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, a igreja não poderia ser consolada, edificada, guiada a toda a verdade. Basta apenas lermos o Evangelho de João nas alturas do capítulo 14, 15 e 16 para entendermos toda a importância da terceira pessoa da Trindade em guiar a igreja nas suas atividades na terra. O Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é o nosso consolador, é aquele que é chamado para estar do nosso lado, para nos ensinar toda a verdade, para nos fazer lembrar das coisas que nós temos ouvido. Então o Espírito de Deus vem e capacita Cristo para que agora ele exerça o seu ministério. Agora veja uma coisa interessante aqui. Antes mesmo de ele iniciar o seu ministério público, ele precisou então ser tentado, precisou ser provado, experimentado como homem, para logo em seguida se manifestar publicamente. Então temos aqui uma outra semelhança. Volte comigo de novo. Passamos pela fé e o arrependimento. Provamos publicamente a nossa fé e arrependimento pelo batismo. Depois disso, uma vez passando por essa experiência, passamos agora a usufruir do amor de Deus o Pai, manifestando o seu amor paterno, onde sentimos-nos amados como filhos. Em seguida, somos capacitados pelo Espírito Santo para realizar a obra pública que Deus quer que nós façamos, que é testemunhar do Evangelho, é testemunhar da palavra. Mas antes do início da ministração pública, da pregação pública, nós temos o período da provação, onde ali somos amadurecidos pela provação, onde nós somos experimentados para que tenhamos ainda mais consciência, mais fé no Todo-Poderoso Deus, sejamos ali realmente testados e provados e aprovados para depois publicamente pregar. E essa terceira experiência é interessante porque diz a Bíblia que não foi uma iniciativa do diabo levar Jesus ao deserto para prová-lo. Diz a Bíblia que essa iniciativa de ele ser provado vem do próprio Deus, como está escrito na altura do versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Foi iniciativa de Deus ele ser provado. Nós não podemos entender que as provações e lutas sejam apenas ou acidentes da vida ou simplesmente atitudes do diabo. Deus, como aquele que governa todas as coisas e tem controle sobre todos os aspectos da nossa vida, ele também pode nos impedir para o deserto. Então eu não sei se talvez você possa estar agora sendo provado, experimentado, mas uma coisa é certa: uma vez que Deus tem um propósito muito bem definido em nos levar para o deserto e nos permitir passar por experiências extremamente difíceis, o intuito dele é nos preparar para glorificar o seu nome. Cristo, no deserto, foi tentado pelo diabo e o venceu, porque estava debaixo da unção do Espírito Santo. Porque como filho verdadeiro provou amor pelo seu Pai, enfrentando tudo o que fora preciso, para mostrar que estava disposto a ser fiel em tudo. Medite sobre isso. Se você está passando agora por um deserto, e sempre nós vamos passar por vários desertos em nossa vida, até chegarmos na nossa Canaã celestial. O Senhor tem propósito nisso. O Senhor tem propósito em ter te impelido para esse deserto, em ter permitido você chegar aí. O objetivo dele é glorificar seu nome e é fazer com que você saia daí mais forte. No final do nosso texto diz a Bíblia que
Sendo ele tentado pelo diabo, ele viveu entre feras, viveu entre situações difíceis. Foi realmente provado e experimentado, mas diz a Bíblia que depois os anjos o serviam. Não existe tentação pela qual Deus não possa providenciar para nós livramento. Não existe situação difícil que Deus não venha prover para nós consolo. Então o consolo do Senhor está sobre a sua vida. Pense sobre isso, medite sobre isso em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, por esse momento. Que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. E que o Senhor nos faça, meu Deus, cada vez mais entender que nós, ó Pai, na semelhança de Cristo, precisamos andar nas suas pisadas, precisamos andar nas suas pegadas. Ele, portanto, é o nosso maior exemplo de vida. Nos ajuda a nos conformar na imagem e na semelhança do teu Filho amado. Em nome de Jesus. Amém.